Oi, pessoal, bom dia. Tudo jóia? Hoje, conforme a gente tinha combinado, deixa eu só ver se vai compartilhar aqui, tá? Como a gente tinha combinado, a gente vai tirar dúvidas, né, da lista, embora a lista seja para semana que vem, dia da prova, beleza? Então não se esqueçam, terça-feira que vem, dia da nossa segunda prova. O conteúdo da segunda prova vai ser focado na matéria depois da primeira prova, portanto, a partir dos programas. Embora a lista tenha algumas questões, até questão 8 é matéria da primeira prova, tá? De novo, porque eu coloquei isso aí? Porque várias pessoas não responderam na primeira lista. Então, como são assuntos importantes, tal, eu retomei aqui para, né, que todo mundo possa, quem não fez, né, quem ainda não respondeu na primeira lista, que possa ir atrás para ver do que se tratam esses assuntos aí. Para quem já respondeu, respondo de novo, tá bom? Não deve dar muito trabalho, possivelmente vocês já tenham isso anotado em algum lugar, né, enfim, ditado, ou saibam onde encontrar, tá bom? Então, isso aí, como tá no slide que eu tinha iniciado, né? Hoje a gente não vai fazer chamada, né? Acho que não tem, enfim, né? A gente já tá nos finalmente. Então, enfim, não vou fazer chamada hoje. Daí, para quem tiver dúvidas e interesse em tirar dúvidas mesmo. Então, a partir de agora, fico à disposição de vocês. Na 16. Boa. Legal. Essa aí acho que é a única que a gente não comentou. Eu coloquei, não comentou diretamente, né? A gente falou de interrupções, mas não falou desse tema mesmo. Daí eu não sabia se vocês tinham visto em arquitetura ou não, mas eu estava esperando que alguém fizesse essa pergunta, que a Júlia acabou de fazer, da 16. Ótimo. Deixa eu só checar aqui. Ups. Bom. Gente, essa questão fala de dispositivos de entrada e saída e de interrupções. A gente lembra do que são interrupções e sinais, né? Brevemente, interrupções são fenômenos de hardware e o processador tem que checar o vetor de interrupções antes de cada fase de fetch da instrução, antes de cada fase de busca da instrução. A gente lembra que o loop dele é buscar uma instrução na memória, interpretar e executar, buscar a próxima, interpretar e executar. Antes de cada fase de busca, ele tem que checar esse vetor de interrupções. Se houver alguma interrupção,
ele tem que interromper o que ele estava fazendo e tratar a interrupção. Beleza? Tá? As interrupções são normalmente geradas pelo núcleo do sistema operacional, tipo page fault, né? Para gerenciar a memória, gerenciar arquivos, etc. E pelos dispositivos de entrada e saída, tá? Pelos dispositivos de entrada e saída, tem mais a ver com arquitetura, mas também tem a ver com sistemas operacionais, né? Por isso que eu coloquei aí, que é essa intersecção. Então, por exemplo, alguns dispositivos que podem ser tanto orientados à interrupção quanto com acesso direto à memória. Por exemplo, impressoras. Mas pode ser HDs, SSDs também, tá? Embora não seja tão comum, pelo menos no mercado brasileiro. Principalmente, enfim, pode ser qualquer mecanismo de entrada e saída, qualquer dispositivo de entrada e saída orientado a blocos, tipo que transfere bastante informações, tá? Então, usualmente não tem para mouse e teclado, normalmente tem para impressora, HD, SSD, coisas assim. De boa? Bom, então, para a gente visualizar isso aí, pensa numa impressora. Como seria uma impressora orientada em interrupção? Que a maior parte das impressoras não tão caras. Quer dizer, quase todo o mercado brasileiro é dominado por esse tipo de impressora. Bom, pela descrição você vai notar se é o tipo da sua ou não. A minha, por exemplo, funciona assim. A maior parte do mercado brasileiro é assim. Tá? Então, quando você vai imprimir um arquivo, imagina que você vai imprimir um arquivo grande na impressora. A impressora tem, estou supondo que ela funciona orientada em interrupções, beleza? Que é o caso mais comum. E ela tem um buffer, tá? Que é uma área de memória da impressora, que eu vou chamar de buffer, tá bom? Daí, como esse arquivo grande vai ser impresso? O processador vai transferir dados para o buffer da impressora, para a memória da impressora, portanto, para o buffer da impressora até que caiba lá. Por exemplo, tem X de memória. Então, ele enche esse X de memória, suponha, sei lá, 2 GB. E daí, volta a fazer o que ele estava fazendo. Então, ele perdeu um tempo para fazer essa transferência de dados, usou os barramentos para fazer a transferência de dados para a impressora e encheu o buffer da impressora. Quando o buffer da impressora encheu, a impressora está livre lá para imprimir. Então, aquela área de memória lá vai dar para ela imprimir um tanto lá, né? Dependendo do tipo de coisa que ela vai imprimir, pode imprimir meia página ou várias páginas, por exemplo. Beleza? Então, ela vai imprimindo lá o que tiver no buffer. Quando terminar o que tiver no buffer, estou supondo que o arquivo é grande, tá? Bem maior que a área do buffer. Ela vai interromper o processador. Vai falar, ô, processador, terminei o que eu tinha para imprimir, manda mais coisa para mim. Daí o processador vai ser interrompido e vai transferir mais uma outra área de dados para o buffer da impressora. O que é muito usual é que a gente, como usuário, pode até perceber, em muitos casos, uma certa queda na performance do equipamento. Porque depois da impressora parar e tá carregando o buffer, você sentir que a máquina ficou um pouco mais lenta. E a impressora parou por um tempo, beleza? Que é o tempo de carregar o buffer. Depois que o buffer é carregado, a velocidade da sua máquina volta ao normal. Por quê? Porque o seu processador terminou de atender a interrupção, ou seja, já transferiu todos os dados, já encheu o buffer da impressora e continua fazendo o que tinha que fazer. Volta para a execução dos processos que ela estava executando já. A impressora, por sua vez, agora já está com o buffer cheio, continua imprimindo, até imprimir todo o buffer, ela está lá ocupada. Quando terminar de imprimir o buffer, ela gera uma outra interrupção. E vai continuando assim até terminar o job, até imprimir o arquivo todo. Beleza? Como funcionaria uma impressora DMA com acesso direto à memória?
Bom, como o próprio nome diz, nesse caso aí, a impressora acessaria diretamente a memória, ou seja, a transferência de dados não precisaria passar pelo processador. E isso, ah, quando você vai disparar um job, tipo, imprimir um arquivo enorme, daí o controlador de DMA que está na impressora, normalmente são impressoras um pouco mais caras, porque tem esse processadorzinho, né? Ah, já vê qual arquivo vai ser transferido e começa a transferir os dados diretamente da memória e sem interromper o processador, beleza? Então, transfere, transfere, transfere e só gera uma interrupção no fim do job todo, tá? Só para dizer, terminei o job, tá? Terminei de imprimir o arquivo. Isso poderia funcionar também, como a gente falou no começo, com outros dispositivos orientados a blocos, como HDs e SSDs, por exemplo. Tá. De nada. Uma outra coisa que já foi perguntada, mas, enfim, pode ter passado despercebida, é o que vai cair sobre códigos, né? Não vai cair codificação, beleza? Tá? Faça um programa, implemente um programa, não, porque mesmo porque possivelmente, né? Se fosse um exercício interessante, poderia não dar tempo, ou não dar tempo de fazer as outras perguntas. Então, não vai haver exercícios de implementação, mesmo porque todas as perguntas vão ser de múltipla escolha. Então, o máximo que vai ter é qual dos códigos, ou o que tal código faz, coisas assim, tá? Não vai ter implementação de trecho de código. Uma coisa que vocês podem ficar à vontade é que essa segunda parte do semestre, embora seja abstrato tal, né, claro, mas é muito mais pé no chão que o primeiro. Então, é bem possível que vocês possam se lembrar ou, enfim, se lembrar que houve essas informações na aula e saber exatamente onde procurar, tá? Então, talvez ter menos dúvidas na segunda prova é bem normal, bem mais normal, né? Porque, embora seja abstrata, porque é da natureza da disciplina, né? Ela é bem menos abstrata do que a primeira parte, né? Tá? De controle de processos e tal. Então, enfim.
Nada mais, tudo tranquilo. Ou, por outro lado, se vocês não tiveram tempo ainda, né? Porque eu me lembro que vocês estavam falando que tinha um monte de projetos para entregar. Ah, de qualquer forma, foi o que eu falei para vocês. De implementação, o mais difícil é aquele do encapsulamento, né? Tanto que a gente batalhou, sei lá, 2 aulas nele, que é para colocar, enfim, da gente discutiu já numa das aulas. De arquivos, é, uhum, sim, sim. Eu imaginei, porque vocês. Acho que foi a Renata mesmo, né, que tinha falado na semana passada sobre o adiamento, né, da lista por causa do acúmulo de coisas, né? De boa. Então, ó, de qualquer forma, o que eu posso falar para vocês? Bom, primeiro aquilo lá, que tem menos coisas, tipo, mais abstratas, né? Vocês vão encontrar, exceto essa aqui, que era da intersecção que a Júlia falou, perguntou, né? Que é da intersecção de SO com arquitetura. As outras vocês vão encontrar, tipo, bem claramente nas aulas. É. O bom é que tá terminando, né? Acho mais umas 2 semanas, eu acho que já sossega bastante para vocês, né? Todo final de semestre vai ser assim, mas, enfim, faz parte, né? Mas passa também, né? Então, ó, de boa, entendo bem, óbvio, né? Para mim também era assim, todo final de semestre. Na verdade, 2 vezes por semestre, né? Na metade do semestre, no final do semestre, costumava ser loucura, assim. Mas, enfim, nada de nada que a gente não ultrapasse e sobreviva, né? Então, legal. Bom, vocês fiquem à vontade para deslogar, tá? Ainda bem, né? 2 férias por ano, né? Nossa, isso é bom. E fiquem à vontade para deslogar, beleza? Se vocês tiverem dúvidas, as aulas estão lá no YouTube, né? Vai ser bem fácil achar a resposta das outras, beleza? Tá, tipo, bem claro, né? Não tem... A única mais abstrata é essa aqui, né? Da implementação da triangulação lá, com encapsulamento do cliente, mas também tem... Essa daria um pouquinho mais de trabalho para quem não entendeu, né? Porque acho que tem, sei lá, explicações em umas 2 aulas lá, mas tem lá também, tá? As outras são bem mais pé no chão. Então, isso aí. De boa, estudem, façam os projetos de todas as disciplinas. O ano que vem, possivelmente, tomara, né? Bom, todo mundo está acompanhando as notícias aí. Tomara que as aulas voltem para presencial. E. Ah, e é isso. Cursos bons tem que ser assim, né? Tem que dar uns piques de vez em quando durante o semestre, né? Não tem jeito. É bom. É bom que seja. É, enfim, é bom que seja assim. Talvez vocês não achem isso ainda, mas é. Tá bom? Então, é isso aí. Fiquem à vontade para deslogar. Eu vou ficar mais um tempinho aqui, caso alguém se lembre de alguma dúvida. E, né, até semana que vem. Façam os trabalhos tudo lá, se dediquem a tudo para nossa matéria também. Tá bom? Para quem for deslogar, boa semana e eu continuo aqui por mais algum tempo, pelo menos. Até, beleza, combinado. Boa semana.
Até, Guilherme, boa semana. Valeu. Até. Até mais. Falou, Wesley. Até.